Meu bom dia especial para você que está ligado na TVC Panorama, a televisão de Balneário Camboriú, a TV de Santa Catarina. Nós somos afiliados à TV Cultura. Exatamente, a TV Cultura é a nossa mãe, ou seja, a programação nacional é gerada pela TV Cultura. Mas a programação nossa, feita aqui em Santa Catarina, é justamente pelo povo que mora em Balneário Camboriú. Alguns dos nossos apresentadores são de outras cidades, de outros estados, mas que vieram para cá e acabaram se transformando em catarinenses e principalmente moradores dessas duas cidades maravilhosas que é Camboriú e Balneário Camboriú. Hoje é quinta-feira é dia do direito do consumidor. Se você tem alguma dúvida sobre o seu direito como consumidor, hoje a gente vai esclarecer essas dúvidas. Você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp aqui da TVC, já vai aparecer 3360-1101, 3360-1101, para você mandar a sua dúvida com relação ao direito do consumidor. Tá aí na tela, nosso WhatsApp 3360-1101. Pode mandar sua mensagem aqui para a TVC com relação àquela dúvida. Você acha que a compra foi mal feita? Inclusive até eu vou tocar daqui a pouco com a doutora Andiara Ferreira, que é especializada em direito do consumidor. Eu quero saber sobre o negócio da 123 milhas, muita gente que acabou comprando a sua passagem, o seu sonho de ir para a Europa, para os Estados Unidos, para a Grécia e fazer aquela... Tem gente que economizou a vida inteira para comprar aquela passagem, a passagem dos sonhos, a ida, o avião, o aeroporto, cenas que realmente ficam marcadas. E essa realização acabou sendo frustrada, por quê? Porque a 123 milha acabou, eu não sei se dá para dizer, deu um golpe, né? Não sei se nós vamos usar esse termo. Eu sei que as pessoas foram lesadas, aproveitaram uma promoção que eles lançaram e aí depois eles disseram, puxa, a gente não vai poder honrar essa promoção e vocês não vão poder viajar, mas eu vou te oferecer um voucher aqui que você vai poder utilizar para outra viagem. Mas se não conseguiram honrar a primeira, como que vão dar um voucher para honrar numa segunda viagem? Então a gente vai falar com ela sobre isso e vamos falar também com ela sobre compras por internet. Tem gente comprando por internet e não recebendo. Como que a gente faz primeiro para reaver os valores? Porque compra de internet você tem que pagar primeiro para depois receber, gente. Minha avó, ela era muito rédea curta. O que vó fazia? Ó, é o seguinte, peraí, seu Zé, que era o dono do armazém da esquina, seu Zé, ó, me dá cá 1 quilo de feijão e eu pago. Entendeu? Ou seja, primeiro ela pegava o produto que ela queria comprar para depois pagar o seu Zé. Mas hoje está diferente. Com esse negócio de internet, de sites, vida virtual, a gente compra por lá e não tem bem certeza se vai receber, e às vezes não recebe. Ela vai dizer como é que você pode recorrer com relação a essas compras que você paga e não recebe. Inclusive teve até uma experiência muito ruim em Santa Catarina, que foram os 33 milhões dos respiradores, que a gente comprou, pagou e não recebeu. Então tem muito golpe acontecendo por internet e a doutora Andiara vai nos dar uma assistência, uma orientação importante para a gente saber exatamente como recorrer e como reaver, se houver possibilidade, esse dinheiro que, na maioria das vezes, acaba sendo perdido pelo desconhecimento. Então, você vai conhecer hoje os seus direitos se você caiu em algum desses golpes. Gente, hoje é quinta-feira, 14 de setembro, é o Dia da Cruz. E nós estamos aqui, nossos estúdios estão justamente no Cristo Luz, que é um dos símbolos de Santa Catarina. Uma das imagens mais conhecidas do estado de Santa Catarina é o Cristo Luz. Nossos programas, nossa estrutura está toda aqui transmitindo para Santa Catarina. Quem está na Grande Florianópolis, uma boa quinta-feira, um bom dia. Então vamos lá, para frente, falando agora com quem sabe do direito do consumidor, doutora Andiara Ferreira. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Saul, obrigada pela oportunidade, estou à disposição aí para te sanar todas as dúvidas. Vamos lá então, já vamos falar de compras online. Estou aqui no celular, é muito fácil. Inclusive, tem esse negócio de algoritmo, né? Que acaba, se você faz uma pesquisa de um liquidificador, gente, que coisa, né? Começa a vir só liquidificador, só promoção. Olha, tá barato aqui, tá barato lá. E a gente acaba sendo seduzido por esses valores, entra lá, faz a compra e aí depois não tem garantia. Como é que eu posso fazer uma compra segura por internet? Você falou legal, Saul, seduzida, exatamente. A internet, ela nos traz muitas oportunidades, né? Gente, eu comprei até coisa que eu não queria. É verdade. Recebi. Que bom. Então, pessoal, o que
qual são os cuidados necessários que você tem que ter no primeiro momento, tá? Nós temos ali o Reclame Aqui, é um canal muito amplamente divulgado no país, tá? Que você consegue fazer uma pesquisa prévia para verificar se aquela empresa é uma empresa idônea, se é uma empresa que cumpre, ou ao menos se é uma empresa que houve alguma situação que demorou um pouquinho, mas ela respondeu lá no Reclame Aqui. Também tem a opção de você fazer uma consulta prévia ali no consumidor.gov.br. Esse site também é um site que auxilia muito nas questões do consumidor. Várias empresas nacionais de grande porte estão cadastradas lá e quando o consumidor faz uma reclamação, a regra geral um prazo para a empresa responder ali dentro e você consegue ter uma noção, Saul, de quais as empresas ali que te dão uma resposta, te dão um retorno em relação a alguma compra não finalizada ou alguma compra que demorou para entrega também. Certo. Bom, tem aquele negócio, funciona mesmo, doutora? Eu fico meio desconfiado, porque quando a esmola é muito, o santo desconfia. É verdade que nessas compras de internet eu tenho 7 dias e nesse período de 7 dias eu posso devolver a compra e aí eles devolvem o meu dinheiro? Saul, exatamente, é isso mesmo. O que acontece? As compras realizadas pela internet, nós temos o direito de arrependimento, tá? Esse direito de arrependimento, Saul, ele só se aplica às compras pela internet. Ou seja, aquelas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, tá? Então, mas fiz a reclamação, eles não me devolveram. Aí, qual que é o caminho ideal? Você faça uma reclamação no PROCON, diretamente no PROCON da sua cidade, ou até mesmo no site consumidor.gov.br. Fez a compra, nesse período de 7 dias, por algum motivo desistiu da compra, eles não podem fazer a cobrança de multa, Saul. Ah, que joia! Então pode devolver. Mesmo que eu rasguei o pacote, desfiz o pacote, tirei a etiqueta, porque roupa também agora se vende muito por internet, mesmo que eu tirei a etiqueta, eu tenho direito dentro desses 7 dias? A importância é o seguinte, quando você faz a compra, sempre tirar a foto, tá, da nota fiscal ou guardar essa nota fiscal. Se eventualmente você tirou a etiqueta, tá, isso pode dar um problema na devolução, tá? O que acontece? Normalmente, eu quero desistir. Vista, né, aquela roupa, deu certo, não deu? Não tire a etiqueta, tá? Deixe a etiqueta na roupa, tá? Para isso não te dar uma complicação de devolução. Vamos dizer que por eventualmente eu tirei a etiqueta, mas o produto está na íntegra. Você ainda consegue fazer essa devolução, tá? Mas para não correr esse problema de, cadê a etiqueta? A gente não vai pegar aquele produto novamente, você vai ter um pouco mais assim de complicação na hora da devolução daquele dinheiro. Mas o ideal fez a compra, verifique quando chegou o produto na sua casa, qual que seria o ideal? Você já abriu o pacote, vê se o produto está íntegro. Se não tiver, você pode inclusive devolver no mesmo momento ali para a entregadora, para a transportadora. Então, normalmente, infelizmente, isso não acontece. O pessoal no dia a dia muito corrido recebe depois que ele vai abrir o produto. E às vezes aquele produto pode estar um produto rasurado, pode estar um produto rasgado, furado, uma camisa furada. Aconteceu isso, já solicite ou a desistência, se for a vontade do consumidor, ou a troca imediata daquele produto, Saul. Certo, doutora. Obrigado aí pelos esses primeiros esclarecimentos sobre compras online, compras realizadas na internet, o que você pode e como que tem que fazer. Então, o Reclame Aqui é o site mais credibilizado para poder esclarecer se aquele site que eu vou comprar realmente não tem reclamação dele. Exatamente. O Reclame Aqui, na verdade, toda vez, inclusive, antes de fazer qualquer compra, eu vou lá, faço uma pesquisa na internet, coloca lá o nome da empresa. Empresa tal, vai aparecer várias reclamações ali no Reclame Aqui. E também você colocando, por exemplo, eu tenho dúvida se essa empresa realmente cumpre alguma situação ou descumpriu. Você consegue fazer uma consulta pessoal, coloca o nome da empresa, ele vai aparecer, por exemplo, nós temos aquele site Jus Brasil, onde aparece ali vários processos de determinada empresa. Poxa, se aquela empresa tem vários processos, então, no primeiro momento, eu já tenho ciência que ela não cumpre com o combinado. Então, também é mais um caminho para o consumidor e ficar atento a isso. Na dúvida, não compre.
Não compre na dúvida. Se lá no Reclame Aqui aparece, se no Jus Brasil tem um monte. Sabe que eu fiz um dia desses uma pesquisa de uma empresa, apareceu lá Jus Brasil. Eu até nem sabia que esse site Jus Brasil é para isso, né? Para você saber quantos processos tem aquela empresa que você está se relacionando virtualmente. Na verdade, esses relacionamentos virtuais, a tendência é que eles aumentem cada vez mais. As pessoas vão ter que estar atualizadas para isso, saber lidar com essas ferramentas e principalmente saber em escapar das armadilhas que estão sendo preparadas. Já começou a chegar um monte de perguntas para a senhora doutora Andiara Ferreira. Estamos falando aqui na Hora do Povo do direito do consumidor. Todos nós somos consumidores. Diz assim a pergunta que chegou agora aqui no 3360-1101, WhatsApp da TVC. Bom dia, Saul. Pergunta para a doutora se o banco pode bloquear a conta salário sem avisar. Então, Saul, o que acontece? Há uma exceção desse bloqueio, tá? Mas, regra geral, todo bloqueio de uma conta bancária, ele precisa ter um prévio aviso, tá? Se eventualmente houve o bloqueio dessa conta salário e o banco não apresentou nenhuma justificativa, a exemplo, por exemplo, de uma fraude, isso há a possibilidade, inclusive, de vir uma condenação por danos morais que, obviamente, só ocorre na via judicial, tá? Então, o que acontece? Se houve um bloqueio, você solicitou ao banco uma justificativa e ele não apresentou, vá ao PROCON, faça a reclamação. Você também tem a opção de fazer no consumidor.gov.br e se mesmo com a reclamação o banco não desbloqueia, você consegue entrar na via judicial. Na via judicial você faz um pedido de tutela de urgência, tá? E aí o magistrado, o juiz, provavelmente já vai determinar ali uma ordem para aquele banco para que ele libere imediatamente aquela conta salário. E há uma grande probabilidade do banco ser condenado em danos morais, Saul. Sim, e aí esses danos morais pode pedir até quanto? Saul, os danos morais, ele não existe um tabelamento pela lei. Tá? Então, por exemplo, quem que analisa essa questão fica ao encargo do magistrado. Tá. E isso vai para o pequenas causas ou vai para uma instância maior? Então, as pequenas causas, há a opção do consumidor entrar, inclusive, até sem advogado, até 20 salários mínimos. Então, por exemplo, essas causas mais pequenas de consumidor, às vezes o advogado, não, sai muito caro para entrar, é uma coisa mais pequena, o consumidor pode fazer a reclamação no PROCON, pega essas reclamações, vá até o fórum nas pequenas causas e você lá, em regra, é para ter uma pessoa para te atender, tomar os fatos e entrar com uma petiçãozinha lá para ti, sem a necessidade de advogado, tá? Mas só lembrando que, obviamente, tem toda uma questão processual que a parte tem que ficar atenta ali, as intimações. Então, por exemplo, Saul, se a minha ação, eu quero entrar com uma ação e pedir 50 mil reais de danos morais, você pode? Pode, não tem problema nenhum. Mas nós que atuamos, nós sabemos mais ou menos a média que um magistrado dá numa situação dessa. Tá? Então, por exemplo, aqui na região, nós temos uma noção de que em situações de bloqueio de uma conta salário, em virtude do salário ter a natureza de subsistência, de caráter alimentar, nós percebemos que os magistrados fixam ali entre 5 e 10 mil reais o dano moral. Mas não existe um tabelamento fixo. Fica ao encargo do magistrado essa situação, Saul. Muito bom, doutora Andiara Ferreira. Nós estamos com a Hora do Povo, agora são 10h49. Vou tomar aquele golinho do meu café para dar uma respirada, doutora, que a senhora falou aí tanta coisa que, olha, para anotar tudo, para gravar tudo, não é fácil não, mas eu já tenho outra pergunta aqui. Se eu estiver falando demais, me avisa. Não, tá falando bem. Olha lá, a Janete Simas pergunta o seguinte: bom dia, eu levei um celular para arrumar e quando eu fui buscar lá naquela empresa, eles tinham vendido. Disseram que eu demorei para pegar. Eles podem fazer isso? Eu deixo o celular lá, que é um bem meu, que eu tenho nota fiscal, para consertar, e aí, no caso da Janete, quando ela voltou, os caras, não, a senhora ficou 3 meses, a senhora ficou 4 meses sem vir aqui, aí a gente vendeu. Então, Saul, perdão, isso realmente acontece em algumas situações e até com frequência. Essa questão de você deixar o aparelho lá, né, e a pessoa vendeu, esse instituto, a gente fala que regra geral, é o Instituto do Abandono, tá? Ele é regulado pelo Código Civil. Então, esse Instituto do Abandono, ele não se presume, tá? E o que isso quer dizer? Se eu deixar um bem lá, qual que seria o procedimento apropriado para aquele estabelecimento comercial eventualmente vir a vender aquele produto? Ele tem que fazer
no mínimo, ele faz umas 3 notificações àquele consumidor. Tem um prazo, certo? A pessoa entrega lá um mês. Olha, e o consumidor é avisado, né? Regra geral. Ó, você tem que vir buscar ali o produto daqui 3 meses. O consumidor não aparece. Faça uma notificação daquele consumidor. Mande um AR, tá? Para o endereço que aquele consumidor deixou. Passou um ano, o consumidor não apareceu. Aí pode-se pensar na caracterização do Instituto do Abandono. Nessa situação específica, se o consumidor não foi notificado, né, para ir buscar aquele produto, a atitude daquele estabelecimento comercial provavelmente foi ilegal. Tá? Então o consumidor ele pode daí entrar na via judicial contra aquele estabelecimento e pedir o ressarcimento daquele produto que ele deixou lá consertando, Saulo. Muito bom. Janete, esperamos que tenha sido esclarecida a sua dúvida, a sua pergunta aqui para a doutora Andiara. Tem uma outra pergunta enviada pelo Cleiton Alves. Ele pergunta o seguinte: bom dia, eu queria saber se eu posso entrar com ação de revisão de juros por causa do financiamento do carro. Aliás, essa é uma queixa muito grande com relação aos altos juros desses financiamentos. Como que a pessoa deve proceder? O Cleiton pergunta isso, mas vai servir para muita gente que inclusive está com o seu consórcio, com o seu financiamento atrasado e não dá vencimento. Saul, há possibilidade sim, tá, de entrar com uma revisão. Antes de entrar especificamente no tempo, eu vou fazer uma ressalva aqui. Infelizmente, a legislação brasileira ela é muito pró-banco. Tá? Então, só porque eu olho o contrato, está muito o valor da parcela, então quer dizer que aquele contrato necessariamente está com juros altos? Não, pessoal. Qual que é o caminho ideal? Pegar a cópia daquele contrato que você fez com a instituição financeira, levar até um profissional da área do direito que trabalhe com isso. Provavelmente vai ser feito um cálculo primeiro para analisar se aqueles juros aplicado naquele contrato está dentro da média de mercado. Mas como que é analisado esse médio de mercado? O Banco Central, todo mês, ele joga uma tabela, tá? E nessa tabela ele coloca ali os juros que é fixado ali como média de mercado. Mas aí o meu juros está 30% a mais. Aí há a possibilidade de discussão na via judicial e o juiz, analisando essa alíquota, vai dizer se aquele juros é não abusivo. Declarado abusivo, provavelmente vai ser fixado um juros a menor, próximo da média de mercado, e o que você pagou a mais vai ser restituído com juros e correção monetária. Passa a régua, vamos lá. Seguindo aqui, o Antônio de Camboriú pergunta o seguinte: a minha avó teve o benefício bloqueado e até agora não liberaram. Como que a gente faz para liberar esse benefício? E como que descobre o motivo do bloqueio, doutora? Então, bom dia, Antônio. Saul, assim, normalmente o bloqueio do benefício ele pode acontecer, inclusive, por uma irregularidade daquele benefício, tá? Então, como você procede? Como que você sabe o motivo daquele bloqueio? Primeiro caminho, ligue no 135, que é o canal do INSS, né? Pergunte ali o porquê daquele motivo. Regra geral, eles informam por esse canal também, tá? Você tem também a opção de entrar naquela plataforma do Meu INSS. Lá você consegue verificar também o porquê que houve o motivo daquele bloqueio. Se eventualmente foi uma irregularidade no benefício, algum fato que precisa complementar, você também consegue inclusive fazer isso pelo portal do Meu INSS. Se foi uma situação vinculada à instituição financeira, aí você também deve, na verdade, ir até a instituição financeira e verificar aquele motivo, tá? Verificado o motivo, tente resolver na via extrajudicial. Se mesmo assim não deu certo, tá? E aí você tem a opção de fazer uma reclamação diretamente no PROCON, se foi um bloqueio realizado com a instituição. Se foi um bloqueio de irregularidade do benefício, aí a pessoa provavelmente vai ter que, às vezes, entrar com uma ação judicial também. Muito bem, foi a dúvida do Antônio de Camboriú. Agora, entrar no judicial, na via judicial, eu acho que demora um pouco, né, doutora? O medo é o seguinte, é o tempo disso. Tem estimado, assim, pela classificação da causa, tem uma estimativa de tempo? Então, Saio, boa pergunta e completa. Porque o pessoal diz que vai para uma fila lá no juiz, uma fila que tem uma pilha de processos.
Exatamente, Saul. Assim, ó, como que funciona, tá? Não, infelizmente, não existe um prazo. Eu entrei com o processo agora, daqui 3 meses vai ser resolvido o meu problema. Não, infelizmente, são vários fatores que interferem numa resolução. Por exemplo, nós temos, regra geral, 3, vamos dizer assim, tipos de justiça, tá? Nós temos a justiça comum, tá? Que é divórcio, pequenas causas ali, questões crimes. Nós temos a justiça federal e nós temos a justiça trabalhista, que são justiças especializadas. Pela nossa experiência do dia a dia, eu percebo que a justiça comum é uma justiça um pouco mais lenta, Saul. Já a Justiça Federal, que é uma justiça de questões previdenciárias, por exemplo, junto à União, ela é uma justiça um pouco mais, vamos dizer assim, preparada, até com questão de servidores, ela é um pouquinho mais rápida. E a Justiça do Trabalho também. Então, assim, não existe, infelizmente, um prazo, mas, que nem você citou, Saul, realmente, o teu processo quando entra e vai, por exemplo, para a fila de uma sentença que vai para a mesa do magistrado, o magistrado, ele, regra geral, ele cumpre uma ordem. Então, por exemplo, casos que são de crianças, há uma regra geral de dar uma preferência, os casos que não são entram numa fila ali para ser julgado e daí fica ali na ordem que o juiz achar necessário o julgamento. Doutora Andiara Ferreira, especializada em Direito do Consumidor, conosco aqui na Hora do Povo, esclarecendo as dúvidas, respondendo as perguntas. Você pode mandar sua pergunta, nosso WhatsApp está na tela agora, 3360-1101, você pode mandar sua pergunta, só que para hoje não dá mais tempo, mas quinta-feira que vem a senhora vai estar novamente aqui na Hora do Povo para responder as perguntas que vão ser enviadas ainda ao longo da edição de hoje da Hora do Povo, mas a gente te agradece, doutora, obrigado pelos esclarecimentos, principalmente sobre aquele fato importante de compras online. Muito obrigado, uma boa quinta-feira para a senhora. Obrigada, Saul, uma ótima semana para todos. Muito obrigado. A gente vai fazer um intervalo agora, voltamos já com a parte final da Hora do Povo, trazendo também as informações, os fatos importantes que a senhora, dona de casa, que está agora se preparando, inclusive já ficando com tudo aí preparadíssimo para ouvir e assistir a Jupavan, que hoje está demais, está imperdível hoje, tá? Tem um pessoal da Escola de Cães Guia Ellen Keller, pessoal do Lions Club, tudo hoje na Jupavan e outras atrações. Intervalo, a gente volta já para as informações adicionais da Hora do Povo de hoje.